Procrastinação. Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente conhece essa sensação muito bem. Pode não saber explicar bem direitinho em palavras, mas conhece muito bem a dor daquela impotência brutal, de saber exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não conseguir. É estar com o controle remoto na mão, sabendo que tem que desligar a Netflix e estudar, mas seu dedo simplesmente não obedece. Aí você se sente um merda por não conseguir ter controle sobre você mesmo. Sabe aquela tarefa que você sabe que precisa fazer, mas toda vez que você pensa nela, seu cérebro encontra mil desculpas para fazer qualquer outra coisa, não ter foco, não conseguir persistir no que realmente é necessário para mudar de vida? Se está cansado de tudo isso, assista o vídeo até o final, porque nele vou te ensinar como destruir a procrastinação para sempre. E para começar, você tem que entender que a procrastinação não é preguiça, está mais para um medo disfarçado. Vou te explicar o que realmente acontece com o seu cérebro quando você evita uma tarefa importante. Existe uma região chamada amígdala dentro do seu cérebro, que foi programada para detectar ameaças e te manter vivo. Só que o problema dessa região é que ela não consegue distinguir entre ameaças reais e ameaças imaginárias. Para ela, tanto faz se você está em frente ao leão faminto ou metas que precisam ser batidas no trabalho. Para ela, tudo isso é um perigo possivelmente mortal. Mas por sorte, você tem o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. Ele é responsável por planejar, tomar decisões e falar não para impulsos idiotas. Só que quando você está cansado, estressado ou sobrecarregado, ele não consegue trabalhar direito. E aí, a amígdala e o sistema límbico fazem a festa. Por isso que às 11 da noite, depois de um dia merda, você não consegue nem lembrar do que dia da semana é, mas consegue assistir várias horas de série na Netflix e ver vários posts no Instagram. O que acontece é que o córtex pré-frontal não consegue conter a amígdala, mas consegue justificar as coisas. Aí vem aquela voz na cabeça que diz: eu não tenho tempo agora, já tá meio tarde, acho melhor deixar para amanhã. E isso é seu cérebro justificando a decisão tomada emocionalmente. Se algo é incerto e doloroso ou desconfortável, a amígdala interpreta como ameaça e ativa o sistema de fuga. E ao invés de você começar aquele projeto importante, você fica jogando videogame ou vendo stories. E seu cérebro não está te sabotando. Seu cérebro faz isso porque ele acha que está te protegendo enquanto procrastina. Para a sua amígdala, ambos representam perigo. Quando você pensa em uma apresentação que precisa preparar, naquele projeto que está atrasado ou aquela conversa difícil que precisa ter, essa região que estamos conversando vê como um perigo desconfortante. E o seu querido córtex pré-frontal, a parte mais racional do seu cérebro, obedece. Ele começa a criar desculpas elaboradas. Não tenho tempo para isso, preciso pesquisar mais, vou fazer isso quando eu estiver mais inspirado. Mas essas desculpas não são racionais, são racionalizações criadas para justificar o que a amígdala já decidiu: fugir. Seu cérebro primitivo tem uma missão única, de manter vivo. E para ele, tudo que é incerto, desconfortável ou que pode gerar dor é interpretado como ameaça. Quando você evita começar aquele projeto, não é porque você não quer o sucesso, é porque uma parte primitiva do seu cérebro está sussurrando: e se você falhar? E se você não for bom o suficiente? É melhor não tentar. Então, procrastinação é um mecanismo de defesa mal configurado. Seu cérebro está tentando te proteger de possibilidade de fracasso, julgamento ou desconforto. Mas existe uma maneira de você manejar esse sistema de procrastinação. E para entender o mecanismo da procrastinação, preciso falar sobre dopamina. A dopamina gera o comportamento e a motivação para fazer o que deve ser feito. A dopamina é a motivação direcionada e o combustível que te faz ir atrás de um objetivo. No seu cérebro existem dois tipos de dopamina trabalhando. Dopamina fásica. São picos explosivos que te fazem agir impulsivamente, como clicar naquele vídeo aleatório quando você deveria estar trabalhando, ou fazer coisas que não deveria, como furar a dieta, consumir álcool, coisa nesse sentido. E a dopamina tônica é o fluxo constante que te mantém focado numa tarefa do início ao fim. É essa dopamina que te faz pegar um livro, que te faz ficar sentado, mantendo a atenção motivado, sem querer fazer outras coisas. O problema é que o excesso dessa dopamina fásica que você tem usado em redes sociais, assistindo Netflix, consumindo besteiras, acaba diminuindo os níveis de dopamina tônica. É exatamente por isso que você não consegue focar em fazer coisas que você precisa fazer e acaba procrastinando. E isso tudo acaba gerando hábitos ruins. Cada vez que você procrastina e se salva no último minuto, você fortalece os caminhos neurais para evitar o desconforto, tornando mais fácil procrastinar no futuro. Isso tudo acaba virando uma espécie de hábito em sua vida, mesmo sem você perceber. Aí vem aquelas desculpas: eu vou começar amanhã que vai ser melhor, amanhã eu vou estar mais descansado, depois eu faço. O cérebro começa a racionar desculpas. Não é de se admirar que seus problemas não sejam resolvidos, mas existe uma ferramenta que vai ajudar você a controlar o circuito que fica ligado e a controlar a procrastinação. E uma das primeiras ferramentas que você deve usar é o medo. Quero que você pare por um segundo naquela tarefa que você está evitando. Agora responda honestamente: qual é o medo por trás disso?
Que consequências eu estou evitando? E o que te impede de fazer o que precisa ser feito? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de descobrir que não é tão inteligente quanto pensava? Ou medo de começar e não conseguir terminar? Ou medo de julgamento dos outros? Nomeie o seu medo e escreva ele fisicamente no papel. Quando você escreve à mão, ativa uma parte diferente do seu cérebro, o córtex motor com um sistema límbico. Isso tira o medo da dimensão abstrata e indefinida da sua mente e transforma numa coisa concreta que você pode encarar. Medos não nomeados são como sombras gigantes na parede que te mantêm num estado crônico de alerta. É como se fosse um alarme tocando no fundo da sua mente 24 horas por dia. Quando você nomeia e externaliza o seu medo, você está transferindo o processamento racional e emocional para seu córtex pré-frontal, lógico e racional. Mas nomear o medo é só um dos passos que você precisa aprender para destruir a procrastinação. Vou te ensinar algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre motivação. Como ter medo da coisa certa. A maioria das pessoas tem medo de agir. Eu vou te ensinar a ter medo de não agir. Feche os olhos por um segundo e visualize. Daqui a 6 meses, você não fez nada sobre aquela coisa que você está evitando hoje. Como você se sente? Que oportunidade você perdeu? Que versão de si mesmo você deixou morrer por não ter agido? Agora, visualize daqui a 3 anos, com a mesma história, com a mesma procrastinação, com o mesmo medo. Como está a sua vida? Essa visualização serve para reconfigurar seu sistema de tomada de decisão. Seu cérebro primitivo precisa entender uma verdade. O maior risco não é tentar e falhar, é não tentar e viver para sempre se perguntando: e se? O seu cérebro é péssimo em calcular consequências a longo prazo, porque ele foi programado para evitar a dor imediata. O desconforto de começar se considerar dor gigantesca de longo prazo. Uma vez que você consegue ter mais medo de não agir do que da ação, algo excelente acontece. Procrastinar se torna mais doloroso do que fazer. Então, entendendo como funciona todo o sistema de procrastinação, você precisa entender que poucas vias dopaminérgicas do seu cérebro guiam o seu comportamento. E essas vias precisam de motivação para executar uma tarefa que vai fazer determinada recompensa. O mundo é cheio de coisas bem mais interessantes do que aquilo que realmente devemos fazer, como passar mais tempo na internet ou qualquer coisa. Mas uma das coisas que você tem que fazer para sair do comportamento procrastinador é tentar evitar esses comportamentos. Então vou falar agora 4 formas para você organizar mais sua vida. Número 1. Faça uma tarefa por vez. Você escreve apenas uma coisa difícil que precisa fazer hoje, não uma lista de 10 coisas, porque seu cérebro não consegue liberar dopamina tônica para múltiplos objetivos simultaneamente. Número 2. Defina o prazo artificial. Se você acha que precisa de 4 horas, dê 3 para si mesmo. Isso faz seu cérebro literalmente trabalhar de forma mais eficiente sob pressão controlada. Número 3. Escolha sua recompensa. Escolha sua recompensa antes de começar. Algo que você realmente quer fazer depois. Número 4. Remova os distratores. Tudo que pode sequestrar sua dopamina fásica. Tira celular, TV, fecha as abas do navegador, desliga as notificações. E uma das formas de você fazer o que deve ser feito é você fazer a recompensa intencional, não automática. Escolha o que você vai ganhar antes mesmo de começar a fazer. Ao invés de assistir Netflix por hábito, você vai ganhar aquele episódio depois de completar sua tarefa. Ao invés de olhar o Instagram por tédio, você vai conquistar 20 minutos de rede social se você conseguir terminar determinada tarefa. Quando você transforma a diversão como recompensa, 2 coisas acontecem. A tarefa difícil fica mais atrativa, porque seu cérebro associa com algo prazeroso no final. A recompensa fica mais prazerosa porque foi conquistada. Mas existe um inimigo que pode sabotar sua produtividade. E esse inimigo da produtividade é o perfeccionismo. Talvez você não se considere perfeccionista, mas sabe aqueles pensamentos que passam na sua cabeça? Não vou começar agora porque daqui a um outro compromisso. Preciso estar 100% inspirado para fazer um bom trabalho. Não tenho um ambiente perfeito para focar. Não é o momento ideal. Reconhece esses pensamentos? Esses são pensamentos automáticos perfeccionistas, disfarçados de pensamentos lógicos racionais. A verdade é, não existe um momento perfeito. Existe um momento em que você decide começar. Mas para combater esse perfeccionismo, você precisa colocar em prática a regra dos 2 minutos imperfeitos. Ao invés de esperar condições ideais, você vai se comprometer a fazer 2 minutos de trabalho chato, sem pressão de qualidade, sem expectativa no resultado. Você só vai fazer, porque o maior obstáculo não é fazer bem, é começar. E uma vez que você quebrar essa inércia, a ação que você deve fazer fica mais fácil. O seu cérebro não pode usar desculpas perfeccionistas para algo que você já assumiu que vai ser ruim. E a última
coisa, e talvez a mais importante de todas, o que vai te fazer levantar da cama e lutar mesmo no dia que você não quer, é ter um propósito e buscar razões do motivo das suas lutas, buscar sua motivação para vencer na vida. Todo mundo tem uma motivação, aquela coisa profunda que te faz levantar da cama todos os dias. Pode ser não decepcionar pessoas que você ama, provar para alguém que duvidou de você que você estava errado, criar a vida que seus pais nunca puderam te dar, buscar força nos seus propósitos mesmo quando tudo está difícil. Quando você conecta suas tarefas diárias com sua real motivação, aquela mais profunda, a procrastinação deixa de ser uma opção, ela se torna uma traição contra você mesmo. Então, resumindo, você pode vencer a procrastinação. Dá para mudar tudo isso. Com essas pequenas modificações diárias, você vai ver mudanças no seu dia a dia e no seu comportamento de procrastinador. Peço que assista esse vídeo mais de uma vez se for preciso e aplique tudo isso em sua vida e você notará mudanças. E se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre procrastinação, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo.